puderem abrir na Bíblia de vocês, a gente vai ler o texto de Isaías, capítulo 11. A gente vai ler dos versos 1 ao 10. Isaías 11, versos 1. Vem? Diz assim o texto: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho, o gordo, andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de a toca da cobra, e o já desmamado não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós a lemos nessa manhã, e nesse momento pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. O Senhor traga entendimento e clareza aos nossos corações acerca da Sua palavra e daquilo que o Senhor deseja para nós nesse tempo, nessa realidade, Pai. Nesse momento em que vivemos de transição de uma realidade para outra, Pai. Enquanto aguardamos a vinda do Teu reino, Senhor. Fale conosco, Deus. Que a Tua palavra desça aos nossos corações, Pai, e transforme nossas vidas, Senhor. Que eu possa ser um instrumento na Tua manhã, nessa manhã, para que o Senhor fale à Tua igreja, Pai. Sim, eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus, agradeço. Amém. Semana, enquanto estudava o texto e preparava o sermão, eu me deparei com algumas situações, algumas informações que são desanimadoras, para dizer o mínimo, né? Por exemplo, eu vi que tem crescido o número de páginas que promovem a pedofilia, sexualização de crianças. E não só tem crescido o número de páginas, como tem crescido o número de pessoas que acompanham essas páginas. Li também sobre o envolvimento de uma marca de luxo, não só de uma marca, mas de várias marcas de luxo, com pedofilia, com tráfico de pessoas, com exploração, escravidão ainda nos tempos de hoje. Mas não só isso. Eu vi e tenho visto pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras de Jesus, igreja de Jesus, gastarem seus esforços, seus recursos para discutir, debater na internet suas opiniões, suas ideias, o que eles acham que é melhor para a sociedade, o que não é, e nesse processo tem difamado e destruído a reputação de pessoas. Coisas que você vai olhando, vai te desanimando. Você vai falar, esse mundo ele não tem solução. Porque você olha, por exemplo, a guerra na Ucrânia, e você vê que tem algumas estatísticas que eu até fiz questão de anotar aqui,
são alarmantes. Por exemplo, você já tem 41.295 mortes só por causa dessa guerra. Porque um presidente simplesmente deseja ver a glória do seu país restabelecida, então ele está usando suas forças militares para invadir uma outra nação e dizer que aquilo ali é terra dele. 41 mil pessoas morreram por causa disso. 53.616 pessoas ficaram feridas, fora as mortes. E 15 mil estão desaparecidas. E aproximadamente 14 milhões de pessoas, só na Ucrânia, estão desabrigados. Não tem onde morar. Não tem lugar para chamar de seu. Não tem segurança de onde vão dormir à noite. E diante dessas situações, normalmente, a gente é tentado a seguir dois caminhos. O primeiro, ser escapista. O que é isso? É querer fugir. E aí, hoje a gente cantou, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí tem gente que começa a ver essas coisas e começa a falar, não, é isso mesmo, vem Jesus, vem logo. Mas não pelo desejo de ver Jesus e ver o reino de Jesus, mas simplesmente pelo desejo de fugir das pragas desse mundo. De fugir das desgraças que estão aí, a torta e a direita aí. Então, quer fugir. Por que quer fugir? Então, ora para o Senhor Jesus vir. Alguns outros, eles são um pouco mais corajosos. E a tentação deles é um pouco diferente. Ao invés de fugir, eles querem se envolver. Eles querem transformar o mundo. Eles querem ver as coisas melhorando, mudando. Então eles acham que para isso é necessário o quê? Engajamento político. Não. Nós vamos nos engajar politicamente. Nós devemos fazer leis, estabelecer regras para que as pessoas vivam melhor e então, assim, de alguma forma, nós vamos refletir na nossa sociedade o reino de Deus. E aí todos viverão felizes para sempre, como se a solução fosse simplesmente política. Pronto, resolvi, mudei as leis, mudei o presidente, mudei o Congresso, mudei o juiz, acabou, está resolvido os problemas. Viveremos aqui na terra o céu. Só que, honestamente, nenhum desses dois caminhos são os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é um caminho um pouco mais turvo, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele não é um caminho de escape, de válvula, de fuga. Ele é um caminho de viver aqui, se envolver com as coisas daqui, mas na perspectiva do reino vindouro. E isso é complicado para nós. Às vezes a gente tem dificuldade em lidar com isso. E o texto que a gente leu hoje, ele nos ajuda a refletir um pouco sobre como é viver no mundo caído na perspectiva do reino vindouro. Porque ele fala de um reino que está vindo. Mas ele fala de um reino que está vindo em um contexto muito específico. Muito específico. O livro de Isaías, ele é um livro que ele tem profecia sobre 3 períodos de crise no povo de Israel. O primeiro período, e esse texto está próximo desse período, é o período em que o reino do norte, porque lembra, aqui, nesse momento, Israel está dividida entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, as 10 tribos, reino do sul, Judá e Benjamim. Então, para facilitar, Israel é o reino do norte, Judá é o reino do sul, tá bom? Então, toda vez que eu falar de Israel hoje, aqui nesse momento, lembre que eu estou falando do reino do norte. Quando eu falar de Judá e dos judeus, reino do sul, Judá e Benjamim, beleza? E essa primeira crise é a crise que acontece com o reino do norte.
o Reino do Norte está ameaçado pela Assíria. E aí Deus dá uma palavra, e você vê essa palavra de Deus por meio do profeta Isaías, ali no capítulo 7, onde ele fala, olha, não se associem com a Síria, porque, veja, eles estavam sendo ameaçados pela Assíria, com A. Só que, diante da ameaça dos assírios, eles então resolveram se juntar a um outro povo que tivesse maior poder militar e pudesse ajudá-los diante dessa ameaça, que era a Síria, com S. Então eles estavam querendo fazer essa associação com a Síria, e Deus fala, ó, não façam isso. Não façam isso. Eu tenho um meio pelo qual eu vou fazer com que vocês vivam, permaneçam. Mas vocês precisam confiar na minha palavra e permanecer naquilo que eu estou dizendo. Não se associem a eles, porque se vocês fizerem isso, vocês cairão e serão destruídos com ele. E moral da história, eles se associam com a Síria cai, passa aproximadamente 10 anos, cai também o Reino do Norte. E aí, o Reino do Norte ele é devastado, a ponto de que quase não sobra ninguém. Alguns fogem para outros países e os que ficam são irrelevantes para aquela sociedade que ficou ali. E é engraçado. Por quê? Porque Deus então começa a anunciar juízo. Juízo não só sobre a Síria, mas sobre os povos que estavam em volta ali de Israel. E também sobre o povo de Israel. E é engraçado, a gente vai voltar para esse contexto, mas parece que o povo, eles não aprenderam, e Judá principalmente não aprendeu com a situação de Israel, que na segunda crise que o profeta Isaías vai profetizar a respeito dela, que é quando a Assíria agora se volta contra Judá, ele se vê tentado a fazer um acordo com a Assíria, do tipo assim, olha, eu sei que vocês são violentos e vão vir, vão massacrar a gente, então, antes de ter qualquer batalha, qualquer guerra, vamos fazer um acordo aqui, vocês podem assumir o comando e poupa as nossas vidas. E Deus dá uma profecia para o rei Ezequias por meio de Isaías, dizendo o seguinte, ó, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho um meio de salvá-los. Vocês não precisam recorrer ao sistema desse mundo. Vocês não precisam fazer um acordo com esse mundo. E aí, nesse primeiro momento, Ezequias, ele ouve a voz do profeta e resiste. Prefere não ceder. Mesmo chegando quase, ele não cede. E ele experimenta ali um momento de salvação de Deus e prosperidade do povo. Só que, com o decorrer dos anos, Ezequias ele começa a ceder à influência da Assíria. E começa a deixar e fazer associações e comércio e negociações com a Síria e permite que cada vez mais a Síria comece a influenciar Israel. Só que aí, num determinado momento, aparece um outro povo mais forte, mais violento do que a Síria, que é a Babilônia. Só que Israel agora já está tão influenciada e tão associada à Síria, descumprindo tudo aquilo que Deus tinha ordenado, que quando vem a Babilônia, aí, meu filho, aí não sobra ninguém. E o povo é exilado. Então, no livro de Isaías, você vai ter profecias falando sobre essas três crises. A crise do Reino do Norte, as crises que o Reino do Sul encara, e você vai ter profecias posteriores ao período exílico. Essa profecia que nós lemos aqui, ela está meio que abarcando todos esses momentos. Por quê? Porque no capítulo 10, Deus promete que vai julgar a Síria, mas também não só a Síria, mas os povos em volta, e não só os povos em volta, mas também o próprio povo de Israel que estava permanecendo em desobediência a Deus, temando em não cumprir a vontade dele. E aí é interessante,
Porque o final do capítulo 10, principalmente os versos 33 e 34 ali, parece que Deus é um grande lenhador que vem derrubando uma floresta. Que essa é a narrativa. A narrativa é de que Deus vai derrubar as grandes árvores e não vai sobrar nada. Ele vai ser violento, né, nessa derrubada que ele vai fazer. E aí começa o capítulo 11 dizendo que dessa destruição que Deus vai promover, e que ele vai promover inclusive em Judá, vai sobrar um tronco. Vai sobrar algumas pessoas. Vai sobrar um remanescente. E é interessante que fala, né, que, verso 1, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. O que Deus está querendo dizer com isso, comunicar com isso? É que dos descendentes de Davi, e aqui está algo muito importante para os judeus e para nós ainda hoje, vai sair um novo rei. E desse rei, uma nova nação será construída. Um novo povo, um novo mundo. É essa analogia. Você tem que imaginar que tem um tronco. Pensa só, um tronco. Tinha uma árvore ali, ela foi cortada. Agora só tem as raízes e um toquinho ali. Do meio desse toco sai um broto. Um broto que é descendente de Davi. Por quê? Quem é Jessé aqui? Jessé é o pai de Davi. Então o profeta Isaías está comunicando que vai surgir um segundo Davi. E que desse Davi sairá um renovo. Uma nova árvore vai surgir. Um novo povo vai surgir. Um novo reino vai surgir com esse segundo Davi. Cumprindo aquela promessa que Deus fez a Davi, quando Davi chegou e procurou o profeta Natan, dizendo, olha, eu quero oferecer a Deus um templo. Deus disse, olha, eu não preciso de um templo, mas eu estabeleço uma aliança com você aqui. Da sua descendência sairá um descendente, que ele se assentará no trono e ele governará para sempre. Assim, o seu trono, Davi, será um trono eterno. E dessa aliança com Deus vai vir então esse rei, que quando ele vir, vai surgir um novo reino, uma nova nação, um novo povo. E é interessante, porque o texto, ele continua fazendo essa alusão a governo, a senhorio, e quando você analisa essa profecia e olha para os descendentes de Davi, e principalmente para o contexto em que esse texto aqui está inserido, você vê que todos eles vêm fracassando. A narrativa do Antigo Testamento, principalmente quando você lê 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, é de reis que vão cada vez mais se afastando de Deus. E aquela glória que foi prometida do segundo Davi, do descendente de Davi, parece que cada vez mais está distante. A ponto de que Acaz, que é o rei do Reino do Norte, é a total figuração do fracasso dos reis de Israel. Porque no governo de Acaz, o Reino do Norte foi devastado. Mostrando como os reis de Israel têm fracassado em ser uma continuação do reinado de Davi. Se em Davi o reino de Israel foi próspero e as pessoas glorificavam a Deus, louvavam a Deus e o mundo via a glória de Israel, com os reis que sucederam a Davi, essa glória foi se perdendo. Essa glória foi se perdendo. Então, a gente vê que por causa da postura dos reis de Israel, o povo se afastou de Deus e parou de confiar no Deus de Israel, nas suas promessas, para confiar no poder militar dos seus reis e dos reis aliados, dos reis próximos a eles. Só que, diferente desses reis, e de uma forma superior a Davi, esse rei que virá, ele é um rei que tudo que ele fizer, ele fará na dependência do Espírito Santo. Veja só o que diz o verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. E é interessante, porque quando você lê a narrativa da unção de Davi a rei, lá em 1 Samuel, capítulo 16, você vê que assim que Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Só que veja, vamos analisar a vida de Davi, o rei mais próximo de Israel, mais próspero de Israel. Ele foi vitorioso em batalhas, ele fez o povo crer e acreditar que Deus estava com eles e protegendo eles, e em Israel o culto ao Senhor era próspero. Davi institui músicas no culto, ele estabelece uma forma de cultuar a Deus que é alegre, é viva, o povo celebra. Só que Davi é um rei que tem a mão suja de sangue, não só porque ele lutou as batalhas que Deus colocou para que ele lutasse, mas é um rei que tem as mãos sujas de sangue porque ele cobiçou uma mulher e mandou o marido dela para a morte. Davi é um rei que prosperou em liderar o seu povo nas batalhas, mas foi incapaz de proteger a própria filha de ser estuprada pelo próprio irmão. Davi foi um rei que prosperou nas batalhas, mas não conseguiu preparar o seu descendente, o seu sucessor, de modo que ele fosse um rei bondoso. A prosperidade de Salomão custou vamos dizer assim, a qualidade de vida de muitos israelitas. Porque a prosperidade que você vê lá em Salomão custou vários impostos que ele impôs ao povo, principalmente às tribos que pertenciam ao Reino do Sul. Salomão não era um rei tão bonzinho quanto a gente imagina. Ele era bem parcial e favorecia os dele. É por isso que seus descendentes querem brigar pelo trono. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, a gente não nega isso. Mas ele também fracassou. Ele falhou. Ele falhou naquilo que o seu descendente não falhará. Porque veja, esse descendente dele, movido pelo Espírito, ele terá sabedoria e entendimento. E pelo Espírito, então, tendo sabedoria e entendimento, ele o que? Ele liderará da forma em conformidade com a vontade de Deus. Ele também terá conselho e fortaleza pelo Espírito. E pelo Espírito, então, ele executará os planos com sabedoria divina. E pelo Espírito, ele também promoverá a santidade no povo. Por quê? Porque ele terá o conhecimento e o temor do Senhor. Então, aquilo que Davi era incapaz de fazer, e os seus descendentes foram incapazes de fazer, esse rei, pelo poder do Espírito, ele fará. Ele está transformando todas as coisas, a começar dos líderes de Israel. Ele será um líder diferente de todos os outros. Que a sua confiança não está no poder militar, mas no Deus que o capacitou a fazer aquilo. E ele levará o povo a confiar nesse Deus. E além de governar em conformidade com a vontade de Deus, ele também julgará os povos. Vejam, parte B aí do verso 3. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. É interessante, porque quando você lê esse texto aqui e você lê o texto que fala sobre a unção de Davi, você vê muitas semelhanças. E uma das semelhanças que você vai ver, assim, nitidamente, é que no verso 7 de 1 Samuel 16, quando Samuel chega para ungir um rei ali na casa de Jessé, ele vê o primogênito de Jessé e fala, só pode ser esse aqui o rei que Deus escolheu. É o primogênito, ou seja, vai herdar tudo que o pai dele deixar. Alto, forte, provavelmente. Alguém
que tinha uma aparência que muito provavelmente se assemelhava dos outros reis das outras nações. Então Samuel olha para isso e fala assim, cara, só pode ser esse cara. E aí Deus diz para ele assim no verso 7, Samuel, eu não julgo como os homens julgam. Eles julgam pela aparência, mas eu julgo o coração. Então vem filho após filho de Jessé, e não. Até que Samuel pergunta, tem algum aí? Tem mais um filho? A Jessé, o meu mais moço, o bichinho tá lá cuidando das ovelhas lá, tá apacentando as ovelhas. Não, pode deixar, eu vou chamar ele lá. Davi chega, e é engraçado que o texto narra a aparência de Davi. Davi é ruivo, de boa aparência. O que é isso? Ele não servia para a guerra. Ele não servia para ser rei. Ele era playboyzinho demais, né, a gente diria, hoje em dia. Ele é playboyzinho demais para estar numa guerra. Nunca pegou numa enxada, coitado. A aparência dele não serve para ser rei. E aí Samuel bate o olho e é esse aqui que Deus escolheu. É o menos provável. O mais novo, que não sobraria nada para ele, o que não tem aparência de rei, é esse aí. E é engraçado. Porque ele vai julgar os povos da terra conforme a vontade de Deus, do mesmo modo que Deus julga os seres humanos, não pela aparência, mas pelo coração. E ele julgará diferente do padrão dos homens. Porque veja, a justiça aos pobres, desde que o mundo é mundo, ela sempre está sujeita aos interesses do mais poderoso. O pobre, filho, se tem alguém que paga mais, o pobre fica na mão. O juiz vai olhar com mais benevolência para o pobre. Vejam, a gente tem um caso emblemático aqui na nossa sociedade, filho do Ike Batista. Ele atropelou um cara, levou à morte, e porque ele é quem ele é, ele conseguiu no final do juízo uma indenização de R$25 mil dos parentes do cara que ele matou. Porque o cara estava bêbado e colocou em risco a vida dele e do filho do cara. Só que quando isso aconteceu, o filho do Ike Batista estava numa Lamborghini, se não me engano, era um carro caro, não lembro agora o modelo, a 200 km por hora. Mas a culpa é do cara, estava bêbado, né? Então, justiça dos homens, desde que o mundo é mundo, é isso aí. E aí a gente tem agora promessa de um cara que não, ele vai olhar para os pobres, vai julgar com justiça. Ele vai olhar para os mansos. É interessante, quem são os mansos? Quem são os pobres? Vamos pensar no contexto de Isaías. O contexto de Isaías é que Israel já era um país que diante dos outros já não era tão poderoso militarmente. Mas ainda assim, porque Deus estava com eles, eles conseguiam grandes vitórias. Então, quando você tem essa ideia de pobre e manso, você tem Israel. Porque, veja, a narrativa bíblica mostra que todas as guerras que Israel se envolveu, pelo menos deveriam ser todas em nome de Deus. Nenhuma guerra que Israel se envolvesse deveria ser por conta própria. Simplesmente porque eu quero invadir aquele povo lá e quero ganhar aquela terra para mim. Não. Até mesmo a terra prometida que eles invadem para cumprir o juízo de Deus contra Canaã. Então, o que moveria Israel em guerras é o interesse de Deus, não o interesse dos povos. Não querer aumentar seu poderio militar ou a sua riqueza, que era o interesse dos povos em ganhar outros povos, é isso. Na escassez de recursos, como é que você pode manter a sobrevivência do seu povo? Vamos conquistar mais terras. Vamos conquistar mais trabalhadores. Vamos ter quem pague mais impostos. Então,
quando Isaías está falando sobre os mansos e pobres aqui, que terão a sua causa julgada, pense em Israel diante dos outros povos. É isso que ele está pensando. Deus julgará a causa de Israel diante dos outros povos. Esse rei, ele fará com que as coisas aconteçam da forma que elas deveriam acontecer. Ele será justo. Ele tratará com equidade, diferente dos assírios que são violentos e oprimem as pessoas. Esse rei não, ele permitirá que a gente possa viver em paz na terra em que nós estamos. E é interessante, porque como esse rei executará o seu juízo sobre os povos? Por meio da sua palavra. Olha que interessante. Ele não vai chegar com poder militar, violento, subjugando. A sua palavra será o juízo. Aquilo que ele disser já será a condenação. E fala, né, que ele castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aquilo que ele falar já é condenação, já é juízo para as pessoas. Então a gente tem aqui um cenário que está se desenvolvendo, está crescendo. Aquilo que começou com um homem capacitado pelo Espírito Santo, agora já está alcançando as nações. Ele está julgando povos. E ele está colocando as coisas no seu devido lugar, tratando com justiça e equidade as relações da vida, trazendo justiça ao pobre e paz ao manso. E agora ele parece ampliar ainda mais a sua ação. Por quê? Ele vai mudar a natureza das coisas. Para trazer paz no seu reino, ele vai mudar a natureza das relações. Veja só, verso 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e o urso pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Isso aqui é interessante, porque num contexto em que os países precisam oprimir e se impor sobre outros, assim como na natureza o leão, que é mais forte, ataca o novilho, ataca o cordeiro, ataca a cabrita, assim como a ursa que ataca a vaca, e as nações se relacionam assim. Só que aí, esse rei, ele vai mudar a natureza das relações. Na verdade, ele vai mudar a natureza dos povos, das pessoas. Porque veja, aonde no seu imaginário um leão vai pastar com um boi, o boi é o alimento do leão. Ele vai mudar a natureza da criação. E é interessante que ele não só vai mudar a natureza da criação, mas capacitará até o menor dos seres humanos a realizar aquilo que o ser humano foi chamado a fazer. Como assim, Everton? Vamos lá, olha aqui, ó. Olha o verso 6. Finalzinho dele fala que um pequenino os guiará. O que é guiar? Se não é dominar, se não é orientar o destino? E o que Deus, qual foi a bênção que Deus deu ao ser humano na criação? Gênesis 1, 26, 27. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Certo? Até o menor dos seres humanos nesse reino será capacitado a fazer aquilo para o qual a humanidade foi criada para fazer. Porque as coisas desandaram. E é impossível você não ler esses textos aqui e não pensar no Éden. Porque veja, olha o que diz no verso 8 aqui: a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não tem como você não olhar para isso aqui e pensar em
quando tudo começou a desandar na história. No encontro da humanidade com a serpente. Dali em diante, o pecado entrou no mundo, as coisas ficaram caóticas, os relacionamentos desandaram, o relacionamento do ser humano com Deus se foi. Com o próximo é a causa do problema. Com a criação, então, aquela relação que seria harmoniosa, agora é exploratória. Ela não quer me dar o fruto e eu arranco dela. E aí agora, né, no reino desse segundo Davi, as relações elas serão restauradas, tal ponto que aqueles que são inimigos andarão em paz, em harmonia. E veja, eu não estou falando aqui do capeta, tá, gente? A gente não vai andar em harmonia com o capeta, mas pensando na serpente como símbolo da nossa inimizade, até a nossa relação com ela será restaurada. E essa transformação, ela se dará pelo conhecimento de Deus. Veja aí, verso 9. Não, quero também que você leia nada não, sai fora. Já estou lendo a Bíblia. E veja no verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que então não haverá mais mal? Não haverá mais dano? Porque todos conhecerão o Senhor no reino desse segundo Davi. É o conhecimento do Senhor que mudará a natureza das relações. E não só isso, e aí a gente tem algo interessante, porque aqueles povos que eram inimigos e distantes, agora eles se achegarão. E não só se achegarão, mas também terão, nesse segundo Davi, a sua representação, porque o texto diz que ele vai ser um estandarte. Algumas traduções vão estar dizendo que ele vai ser a bandeira dos povos. O que é a bandeira, senão a representação daquele povo? Daquilo que une uma nação? E aí os povos olharão para ele e falarão: ele é o motivo por eu estar aqui. Ele é que nos une. Ele me representa. É perto dele que eu quero estar, é perto daqueles que estão próximos dele que eu quero estar também. Mas aí talvez você olha aí e fala, é verdade, você falou de um reino, talvez você é um pouco mais esperto do que eu. Você leu isso aqui e você pensa, não, realmente você deve estar falando do reino vindouro. Você está falando de quando Jesus voltar, estabelecer aqui novos céus e nova terra. Certo? Errado. Ou pelo menos meio certo. Meia verdade. Porque realmente chegará um tempo em que veremos isso plenamente. Esse novo reino aqui com o segundo Davi, a gente verá ele na sua totalidade. Mas até lá, a gente já pode experimentar e viver ele hoje. Por quê? Porque em Jesus tudo isso se cumpre. E eu quero que vocês leiam comigo Romanos capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 8. Romanos capítulo 15, verso 8. Diz assim: Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome.
E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, e aí uma referência ao versículo 10 que nós lemos: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E no 13 diz o seguinte: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Agora vamos fazer uma reflexão breve aqui. Paulo diz que em Jesus todas as promessas feitas anteriormente são confirmadas. A gente leu o texto de Isaías 11 e é uma promessa para o povo de Israel, mas é uma promessa que abarca os outros povos, os gentios. E quem são os gentios? Nós somos os gentios. Nós somos aqueles que Deus hoje tem juntado ao seu povo para que então, no momento oportuno, ele possa estabelecer de uma vez por todas esse reino de paz que nós lemos aqui. Só que, veja, o que o Novo Testamento nos diz? É que quando Jesus veio ao mundo, ele já inaugurou e já iniciou aqui nessa era o reino vindouro. Porque não poucas vezes, mas algumas, como Mateus 3, Mateus 4 e Marcos 1, Jesus diz: eis que é chegado o reino de Deus. E quando você lê isso, você deve pensar em Jesus apontando para si. O reino de Deus chegou. Onde Jesus chegou, o reino dele chegou. Porque quem é Jesus? Segundo Mateus, no capítulo 1, versos 1 a 17, Jesus é o filho de Davi. Segundo o ancião de dias, em Apocalipse 5:5, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Segundo Apocalipse 22, verso 16, o próprio Senhor Jesus diz a respeito dele que ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é o segundo rei prometido. Ele é o segundo Davi, um Davi superior. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo, gente. A gente já tem esse reino de paz. Não só isso. Lucas 3:22 fala que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus como uma forma de pomba ali no batismo dele. Num outro momento, Jesus, quando ele expulsa um demônio de um homem, seus acusadores, seus inimigos vêm dizer que ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Jesus diz para eles: olha, se eu fizer isso pelo poder do Espírito Santo, saibam que o reino de Deus chegou sobre vocês. Tanto que ele diz o seguinte: olha, cuidado para vocês não blasfemarem contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar o seu poder e a sua ação. Que no caso de Jesus ali, foi o que Jesus realizou expulsando demônios. Ele fez o que fez pelo poder do Espírito Santo. Então vejam, Jesus andou curando enfermos, alimentando os pobres. Ele ressuscitou mortos e ele perdoou pecados. Tudo aquilo que você espera daquele rei que julgaria o mundo, Jesus realizou. Só que lembra que a gente leu que a palavra daquele rei seria a condenação dos perversos? Jesus também cumpriu isso. João capítulo 12, 47 ao 50, diz o seguinte, olha, vou ler para vocês. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Então, tá bom, então viva de qualquer modo, né? Jesus não vai julgar, não é? Tá bom. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
Jesus não vai julgar. Mas tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra que eu falei. Essa o julgará no último dia. Que eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. As palavras do Senhor são o julgamento dele. Elas são suficientes para condenar os perversos desse mundo. Então, meu irmão, tem muita maldade acontecendo mesmo. Tem muita desgraça acontecendo mesmo. Às vezes parece que o mundo vai de mal a pior e é isso mesmo. É porque ele vai de mal a pior mesmo e vai piorar mesmo. Cada vez mais vai aumentar o número daqueles que rejeitam as palavras do Senhor. Mas fica tranquilo. Eles serão condenados. A própria palavra do Senhor já vai os condenar. Mas o que cabe a nós, então? O que cabe à igreja do Senhor? E aqui está, para mim, a parte mais difícil desse sermão. Que é aqui onde nós somos confrontados. É que você lembra que ele mudaria a natureza da criação e restauraria os relacionamentos? Então vamos lembrar um pouco do Sermão do Monte do Senhor Jesus? Os bem-aventuranças, ele começa: bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino dos céus. Pode ser pobre de espírito, pode ser pobre. Lucas vai usar pobre e Mateus vai usar pobre de espírito. No meio das bem-aventuranças, ele fala também: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os bem-aventurados? Os mansos e pobres que a gente leu antigamente, no Antigo Testamento, e agora Jesus anunciando as suas bem-aventuranças. São os discípulos de Jesus. Não à toa a Bíblia fala que nós recebemos uma nova natureza. Pelo Espírito Santo, aqueles que estavam mortos vivem. Aquele que não desejava e não queria Deus, não buscava a Deus, agora o busca. Agora pode desejar a Deus. Agora pode até realizar a vontade de Deus. Não à toa no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer que nós somos sal e luz do mundo. Que o mundo precisa ver as nossas boas obras para que glorifiquem a Deus. E é engraçado que ele termina o Sermão do Monte com um desafio para os seus discípulos. Que desafio é esse? Amem seus inimigos. Não à toa ele diz: olha, se alguém vem e quer te humilhar dando um tapa com a mão direita, tapa da humilhação, vira outra face. Se alguém quer tomar sua túnica, dê a ele a capa também. Se alguém quer te forçar a andar uma milha, se ofereça para andar duas. Por quê? Porque o inimigo, no reino de Deus, ele é oportunidade de graça. Ele é oportunidade de graça. É oportunidade de oferecer perdão. Então a gente tem que olhar para esse mundo caído e ver essas desgraças. Falar assim: eu tenho misericórdia. Tenho misericórdia. Começar de mim. Então, se você quer ver o mundo transformado, deixa eu ler, melhor ler. Eu li uma frase essa semana que eu não conheço o autor, foi um teólogo que eu sigo, ele postou essa frase, mas eu fui muito confrontado por ela e queria compartilhar com vocês. Diz assim, Brian Zand, né, o autor da frase, fala o seguinte: nossa tarefa não é mudar o mundo, mas ser o mundo que Cristo já transformou. Mudar o mundo é a tarefa de Jesus. A nossa tarefa é ser fiel a Ele. Então, até que Jesus venha, estabeleça de uma vez por todas, seu reino aqui na terra, onde gente de todo povo, tribo, língua, nação
se achegará e virá em Cristo, se identificará com Cristo e terá a paz nele, esperará nele? O que cabe a mim e a você? Se é a materialização desse reino vindouro aqui agora. Esse é o desafio da Igreja de Cristo. Um mundo de dor, de miséria, de sofrimento, ser uma esperança. Para, como Paulo diz lá em Romanos 15, né? Que o Deus da esperança enche o coração de vocês de alegria e paz, para que vocês experimentem rica esperança no Espírito Santo. Seja essa a nossa oração hoje.